Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem na Santa Paz do Senhor. Amados, eu vou contar meu testemunho e aí nesse testemunho vocês vão entender por que que eu estou mais ativa aí nas plataformas anunciando o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Amados, assim, eu vim pela dor, porque assim, Jesus me encontrou, né? Ele sempre vai nos encontrar, ele sempre está conosco, na verdade, a gente que não dá a chance para Jesus mudar nossa história. E eu estava numa situação muito difícil. Começou assim, primeiro eu estava me separando do pai da minha filha mais velha, e eu estava muito perdida, né? Eu tinha amigos, tinha trabalho, tinha tudo, mas eu estava muito perdida. E aí eu decidi mudar de bairro para tentar dar uma respirada, né? Para ir para um outro bairro. Mas quando o problema é a gente só muda com o problema, né? Quando a gente não se liberta, não resolve, a gente leva o problema para onde a gente for. E eu fui. Comprei uma casa em um lugar, em um outro bairro. Esse bairro ficava 25 minutos da parada de ônibus para casa. E tanto eu quanto as pessoas que moravam ali faziam um percurso assim de 25 minutos. E era bem complicado, porque era muito perigoso, a gente encontrava ônibus, carros abandonados, bolsas, tinham muitos assaltos. Graças a Deus eu nunca fui assaltada ali. Então, quando eu saía de casa, eu dizia, Senhor, não sei se eu volto. E quando era noite, eu não sabia se eu chegava do trabalho ou em casa. E assim, eu tava com esse problema que eu falei pra vocês, tentando resgatar um relacionamento que já estava desgastado. E só que eu não queria me desfazer porque assim, eu sempre quis ter uma família, eu sempre quis e assim, eu nunca conseguia. E dessa vez eu tava tentando de todas as formas, mas de fato também não tava dando certo. Mas nessa última tentativa a gente foi para lá, né? Ficou um tempo. Só que assim, eu comecei a entrar num problema financeiro porque a casa não valia, chovia muito dentro, muito fora, os móveis se deterioraram, a casa era ruim, começou a chover, minha filha ficava uns 40 minutos sozinha naquele lugar muito perigoso. E eu ficava muito preocupada, muito, chorava muito. Eu descia do ônibus, já ia chorando até em casa, assim, de verdade não sabia se ia chegar. E um certo dia eu desci um culto para pegar minha filha e o culto estava acabando e o rapaz que estava finalizando, eu fiquei no final e ele me chamou. E eu fui na frente. E ele falou assim: Ó, Jesus manda te dizer que ele tem visto o teu sofrimento, né? Tua dor. E aí eu queria dizer para vocês que Jesus vê tudo, porque era ali naquele momento era eu e Deus. E ele tem, assim, nossas lágrimas, né? Ele colhe. Jesus tem visto tuas lágrimas e ele tem visto tua preocupação com a tua filha e ele manda te dizer que é ele que guarda a tua filha, porque a tua filha é dele. E nós sabemos, né, que nossos filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que é do Senhor. Nós cuidamos dos nossos filhos, mas eles são do Senhor. A Bíblia diz para a gente ensinar o caminho que eles devem andar, né? Mas que o Senhor nos dá para que nós cuidemos para Ele. Ok. Quando ele falou aquilo, era assim, não tinha como. Eu não conhecia a pessoa, não sei onde era a igreja. Eu já era cristã, mas eu não congregava, só ia atrás de Jesus quando o negócio apertava. E ele falou, para eu te provar que eu sou Deus, com 3 dias eu te tiro daquele lugar. Para mim era impossível aquilo, para Deus não era. No outro dia, meu chefe me chamou e disse, ó, Laís, eu vou te dar um aumento, eu quero que você venha aqui para perto da loja. Saia de onde você estiver e venha aqui para perto da loja. No outro dia, eu nem pensei, eu já peguei tudo, me mudei, larguei a casa, nunca mais voltei lá e Deus cumpriu tudo o que Ele me falou. Em 3 dias eu não estava mais lá, minha vida estava restaurada financeiramente, minha filha, a parte financeira estava ok, minha filha estava bem guardada agora a meus olhos, porque lá também Jesus já guardava, né? E agora eu não consegui mais ficar, né, com o pai da minha filha, então tá só essa parte aí que tava meio ruim, mas, assim, em um cenário já bem melhor. Ok. E aí Jesus me encontrou naquele dia, ajustou minha vida e eu não voltei. Não voltei assim, amados, eu já era cristã, mas assim, eu tinha um emprego que tomava muito do meu tempo, então mesmo que eu não quisesse, ele exigia muito, a gente tinha que estar ali.
E eu era muito lá, pouco não cuidava muito das coisas de Deus. Todas as vezes que o nosso coração não tiver como centro Deus, outros deuses se apresentarão e tomarão esse lugar. Todas as vezes que Deus não for o direcionador das nossas vidas, outros deuses serão, outros desejos, a gente fica buscando, né? Então alguém vai se apresentar e vai tomar esse lugar de Deus. No meu caso, meu emprego tomava esse lugar mesmo e Jesus sabia disso, né? Passou uns dias, eu sempre tive vontade de ter uma família, né? E aí eu não estava bem aí porque o meu relacionamento tinha acabado e eu conheci um rapaz. E esse rapaz, pronto, para mim ele se tornou um outro Deus, né? Já tinha meu trabalho, agora era ele. Tudo era para ele, eu fazia coisas que eu não gostava para agradá-lo, eu fui mudando meu jeito, tudo que ele falava para mim que não gostava, eu mudava, eu tentava ajustar, eu tentava, sabe, comecei a mendigar mesmo aquele amor. E fiquei assim, sabe, desesperada, porque chegou um tempo que era tudo lindo, depois começou a desandar. E quando começou a desandar, eu comecei a voltar para os pés de Jesus, comecei a orar, buscar, implorar e tal. Só que aconteceu, quanto mais eu orava para que esse relacionamento meu desse certo, a gente ficou uns 2 anos, mas assim, quando chegou em maio de 2015, a gente já brigou muito, brigou. E o que eu fiz em maio? Comecei a prostrar, comecei a arranjar tempo, comecei a ir para a igreja, comecei a orar, comecei a fazer jejum, comecei a fazer oração. Fiquei o maio todo para que Deus me desse aquele rapaz. Só que a gente se separou em maio. E eu falei para Jesus, Jesus, eu não quero mais viver. De verdade, eu falei. Nunca dá certo as coisas que eu escolho, nunca dá certo, eu tenho feito, tenho orado, eu sou tua serva, sou isso, só querendo dizer que eu era um monte de coisa. E eu quero esse rapaz de qualquer jeito, e o Senhor não me dá, e eu quero que o Senhor me dê ele, sabe? Eu comecei a exigir de Deus que ele me desse aquele homem de qualquer jeito. Só que quando a gente pede algo para Deus de qualquer jeito, pode vir de qualquer jeito. Pode vir doente, quebrado, pode vir para me magoar, para me maltratar, ou para que eu fique a vida toda pagando consequências, né? Tentando fazer uma pessoa feliz que não vai rolar. E eu pedi para Deus, e quanto mais eu orava, amados, mais o menino se afastava, até que um belo dia não deu mais certo mesmo. E aí eu joguei a toalha, né? Jesus, ó, não tá dando certo, o Senhor não gosta de mim, e isso e aquilo, e eu faço tudo do teu jeito, eu tava orando e o Senhor tirou. Eu comecei a perceber que era Deus, porque, amados, quando começa a dar tudo errado, é Deus. O diabo, ele não tem poder na nossa vida, ele só faz o que Deus permite. Mas no meu caso, tudo dava errado. Então, eu tinha que recorrer a Deus. Eu não tinha muita saída, sabe? Eu vim porque eu tava na dor mesmo e ele era a minha última opção. E eu cheguei aos pés de Jesus e falei, ó, Jesus, é isso, eu pedi, o Senhor não me deu, o Senhor só cuida dos outros, na minha vida nunca dá certo, tudo dá errado, minha vida é só sofrimento, isso, eu quero uma prova tua. Sabe, o Senhor não vai me dar esse rapaz, eu pedi para ti, ou o Senhor tira minha vida, ou o Senhor muda minha história. Mas o que eu tenho para o Senhor é isso, meus pecados, eu só tenho meus pecados e eu vou renunciar, sabe? Porque eu fazia coisas para agradar aquele rapaz. Eu ia para alguns lugares, eu ia para bares, eu ia para festas e o Espírito Santo já me incomodava, já dizia assim, sai daqui, isso não é legal, isso não agrada a Deus. E eu não me sentia bem, porque o Espírito Santo, ele habita, né, em nós. E ele fala com a gente. Então eu quero apresentar esse amigo para vocês. Eu conheci um grande amigo. E eu comecei a conversar com ele, sem saber. E eu falava, sabe, eu faço isso, né? Aí ele falava pra mim, né? Por exemplo, tava no bar, uns lugares, ele dizia assim, isso não agrada a Deus, sai daqui, não fica aqui e tal. E, de fato, eu comecei a perceber que eu não me sentia bem naqueles lugares. Quando bebida não é pecado, até ela se torna um pecado quando eu bebo e cobiço a mulher do próximo, quando eu falo coisas que desagradam a Deus e quando eu gero confusões, enfim, e aí se torna um pecado. E eu fazia muitas coisas mesmo. Daí eu peguei, falei para Jesus, eu não tenho nada.
sabe? Eu quero que o Senhor existe mesmo. Ou o Senhor muda a minha história, ou o Senhor tira a minha vida. Mas o que eu tenho aqui é pecado, problemas, tudo errado do meu passado. E eu quero que o Senhor mude a minha vida. Mas eu quero que o Senhor mude rápido. E eu quero te pedir também. Eu quero um esposo rápido, porque eu quero uma família, eu quero... minha filha está crescendo, eu quero uma casa, eu quero um esposo e para me ajudar, para tudo. Eu quero que ele tenha um trabalho para... porque eu trabalho para ajudar também em casa. Eu quero que ele cuide da minha filha, que ele vá para a reunião da escola, que ele faça dever, que não sei o que, que não sei o que. Eu fiz um monte de exigência. E fiquei orando, sabe? Eu passei maio chorando pela essa pessoa, junho eu passei chorando pelo meu esposo, que eu não sabia quem era. Mas eu criei, sabe? Eu disse, Senhor, eu vou renunciar tudo, vou parar de fazer tudo que eu vejo que te diz, que não te agrada. Mas eu quero que o Senhor mude minha história. E eu quero que o Senhor mude logo, porque tá muito ruim continuar. Falei para Jesus, fiquei junho todo orando, jejuando, e eu comecei a ficar com insônia. Jesus tirou meu sono, eu não percebi. Eu só fui perceber quando já estava com uns 20 dias, assim. Chegava do trabalho cansada e não dormia e aquilo. Eu comecei... Só que assim, foi bom, porque eu comecei a orar muito, sabe? Jejuava de manhã, ia pro trabalho, eu voltava, não sei como eu aguentei. Foi Deus que me sustentou. Mas eu tive 30 dias de insônia. E aí, quando foi um dia, eu me cansei. Eu disse, Jesus, não tá dando certo, não. Já tô orando aí uns dias e nada acontece. Eu creio em ti, entreguei minha vida de verdade. Eu não tô fazendo nada que eu acho que do nosso combinado errado, né? Fora do nosso combinado, mas não tá dando certo, não. Eu quero que o Senhor mande um profeta em casa. Quero que o Senhor mande alguém para falar comigo, mas eu quero que o Senhor mande em casa. Porque ninguém sabia o que eu tava passando, amados. Ninguém sabia. E até da insônia eu demorei para perceber, né? Então era eu e Deus, sabe? Ou era tudo ou nada. Era uma prova de Deus que eu fiz. E aí eu falei, eu quero uma pessoa aqui que só mande. Para provar, eu creio em ti, mas eu quero uma prova e tá. Aí eu fui pro trabalho um dia, uma amiga minha, eu liguei para ela para perguntar alguma coisa e ela me falou assim, Laís, eu tô aqui num culto e tem uma irmã muito usada. Queres falar com ela? Eu disse, tô muito ocupada, não sei o quê. Sempre era meu trabalho, sempre era outra coisa, mas assim, Deus era quando dava, sabe? E aí eu peguei, ela deu o telefone pra moça, a moça falou comigo e quando ela falou, ela disse assim, eu vou orar por você. Eu disse, não, se for rapidinho, não sei o quê. Ela disse, você pediu para Jesus te mandar alguém na tua casa. Amados, quando ela disse isso, eu já sabia que era que Deus ia falar. Ele falou, você falou que era uma pessoa em casa, ele não mandou, mas ele marcou encontro contigo agora. Ele confirma, sim, que sabe que ele te ouviu, que ele sabe o que você está passando e que ele vai mudar a tua história. Você pediu um esposo para ele, teu esposo não é daqui, teu esposo vem de outro estado. E para te provar que é Deus, né, que ele tirou teu sono, para que você de fato se aproximasse, buscasse. Pronto, ela falou da insônia, falou do esposo, falou da minha história toda, falou de quando antes da minha infância, tudo que eu tinha passado. E aí Jesus confirmou tudo, que ele de fato estava comigo. E aí eu fui muito alegre, né, muito feliz. E queria dizer para vocês precisam chamar Deus e ficar muito atento, que Ele fala o tempo todo. Quando eu desci do ônibus, uns 2 dias, não lembro assim, não consigo lembrar, mas tinha uma igreja no canto de casa e o pastor estava falando exatamente o que a irmã tinha falado para mim. Você que está orando por um esposo, né? Jesus manda dizer que ele está aguardando, que ele está tratando. Aliás, que ele está tratando, que a tua bênção, que nem às vezes não é do mesmo estado. Aí ele falou a mesma coisa. Eu entrei na igreja, pedi oração e fui para casa. E Jesus confirmando, tipo assim, Jesus falou, mas estava confirmando, né? E aí eu tive uma visão. Eu nunca tinha tido experiência assim de ver nada assim acordada. E como eu não dormia, isso era de manhã, eu estava de olhos fechados pensando, eu vi, amados. Quando é como se eu tivesse virado de cabeça para baixo e olhado para o chão de casa, eu vi um trabalho feito de macumba, não sei se vocês conhecem, mas existe
eu já vi e existe. E pega em quem não tem a vida consagrada. Eu vi, não entendi nada. Depois daquela visão, eu me vi em outra visão, entrando no portão de casa. No chão tinha uma chave, eu pegava a chave. E quando eu fui abrir a porta de casa, eu vi a cama e vi 2 crianças, uma branca e uma moreninha. E uma luz se aproximou do rosto da branquinha. A branquinha veio assim, aí eu meio que fiz assim para não bater. Depois colocou a luz na moreninha, a moreninha veio. E aí, na mesma hora eu liguei, a visão saiu. Eu liguei para um pastor, ele orou por mim, né, em relação ao que eu tinha visto, né, do trabalho. Ele me falou algumas coisas, a gente orou. Mas da visão das crianças, ele disse que não sabia o que era. Jesus não deu conhecimento. E aí foi se passando, né? Eu já sabia que ia acontecer, que Jesus já tinha me... Sabia não, né? Deus nunca fala tudo. Mas ele já tinha me confirmado que ia me dar meu esposo. Então eu fiquei tranquila. E eu conheci meu esposo em julho. Isso, maio foi a situação lá do rapaz. Junho eu vi que fiquei orando com a insônia no propósito. Em julho eu conheci meu esposo. Uma prima minha que me apresentou. Quando eu conheci meu esposo, ele estava no Rio e eu estava em Belém. E eu descobri que ele tinha uma filha. Então, quando eu descobri que ele tinha uma filha e ela era morena, eu pensei, a visão é a minha filha e a filha dele. Ok, só que não era, amados. No futuro nasceria a minha filha Júlia Radassa, que tem hoje 6 anos. E Deus sabe passado, presente e futuro. Nunca duvide, não, sabe, ele muda a tua história, é só você crer. Nesse momento aí, também, nesse propósito aí que eu falei com Jesus, que eu queria que ele mudasse a minha história, eu era tudo, era nada, que se ele existisse, ele ia me ajudar. Eu pedi também para ele me tirar do meu trabalho, eu estava trabalhando no Pátio Belém, em Belém, né? E eu disse, Senhor, eu não quero mais ficar aqui, sabe? Mas eu sei que se eu pedir para mudar, não vão, ou de loja e tal, mas eu não tô mais aguentando. Não tava bom o clima, tava muito ruim lá nesse momento. E eu pedi para Jesus me tirar, mas eu falei, eu não quero ser desligada. Quando eu conheci o meu esposo, assim, eu conheci ele, eu tive certeza que era ele, porque Deus foi confirmando, né, para ele e para mim, tá? E outra, quando é de Deus dá tudo certo. E ele me falou que ele ia para Manaus. E eu cheguei com meus chefes, falei, eles disseram não no começo, depois deram um sim, porque era de Deus, ia acontecer. Então Deus endurece corações e Deus aquebranta corações. Então ele aquebrantou os corações e eu fui para Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, mudamos para Manaus, né? E ali eu digo que Manaus foi minha terra prometida, sabe? Foi o meu deserto, que Jesus me tratou muito naquele lugar, muito. Ali eu congreguei na Igreja Nova Batista. Fiquei muito tempo lá. Tive o prazer de aprender muito, muito, sabe? Levei minha família para lá, pro altar. A gente começou. Foi uma vida assim, sabe? Deus mudou. E aí, muitas coisas aconteceram em Manaus. Eu engravidei, né? Minha filha nasceu. Só que antes de eu engravidar, eu disse para Deus que eu não queria mais ficar lá. Por quê? Porque o meu esposo, de fato, cuidava da minha filha, cuidava da escola, cuidava de casa, fazia tudo, fazia aquilo, mas ele viajava. Então, quando ele viajava, eu ficava agoniada. E eu falei para Jesus que eu não queria mais ficar lá. Não sei se vocês sabem, mas a história do povo de Israel, eles eram escravos no Egito. Eles clamam a Deus, né? Pedem socorro. Deus manda Moisés para tirar eles de lá. E eles vão para o deserto. No deserto, por várias vezes, eles se revoltam contra Deus, murmuram, reclamam muito. E aí querem voltar para o Egito, olha só. Querem voltar para aquele cenário que eles pediram para sair. Então, meio que eu fiz isso, sabe? Falei, Jesus, quero voltar. E aí meu chefe, estava por lá há um tempo, falou, bora embora então, eu te levo. Eu disse, tá bom. Então, me preparei todinha para ir. Já me preparei para comprar passagem e dormir. Quando foi de manhã, eu tive um sonho. Isso foi um sonho, mas foi um sonho muito real. E Deus, em Salmos, fala que Deus fala com a gente em sonhos. E também, a partir desses momentos que eu comecei a buscar muito a Jesus, orar bastante, jejuar,
tentar ficar sensível para ouvir o Espírito Santo, eu comecei a ter muitas experiências, sabe, com Deus. E aí eu converso muito com ele o tempo todo, o tempo todo. Eu falei para Jesus, Jesus, quero ir embora, eu tô muito triste, eu não quero ficar aqui, sabe por quê? É por isso, é por aquilo, é por aquilo. Então eu conto muito, muito tudo para ele. Até se me olharem com a cara feia, eu conto para ele. E aí eu peguei, falei para Jesus, quero ir embora. Aí eu tive um sonho. Eu vi como se eu estivesse dentro de uma igreja e uma mulher, uma senhora, da cintura para cima eu não enxerguei, eu não enxergava ela. Eu estava assim, eu só via da cintura para baixo. E ela veio e me abraçou e disse, era o Espírito Santo, e ele me repreendeu. Primeira vez, né? Tipo, Jesus me repreendeu. E ele me abraçou forte e disse, você não vai embora. Eu falei, tá bom, não vou. Só que ele deu um grito comigo. Você não vai embora, você tá ouvindo? Eu falei, sim, sim. Aí o meu espírito, o nosso espírito, ele reconhece a voz de Deus. Na mesma hora, eu percebi, eu sabia que era Deus falando. Eu falei, não, não, Jesus, eu não vou, não vou, não vou. Aí eu peguei, acordei, já, tipo assim, acordei do sonho, pedi perdão, me ajoelhei, pedi, Jesus, me perdoa, eu vou ficar, eu vou aguentar o processo, porque a gente, sabe, nós somos muito ingratos, a gente só quer, eu pelo menos, né, falando de mim, só queria Jesus quando tava tudo bem, quando tava tudo ruim, eu queria ir embora, queria fazer, Jesus, eu não quero mais, não quero, igual aquelas crianças assim que a gente vê, né, nossos filhos, dou isso, eu quero isso, eu dou isso, faz aquilo, não quero mais, não sei o quê, enfim, acho que vocês estão entendendo, entendendo. Peguei, falei para Jesus que eu ia ficar e ali Jesus me tratou, Jesus me apresentou pessoas maravilhosas, pessoas que me trataram, sabe, amados? Porque quando Jesus sabe que você por exemplo, que eu sou ansiosa, Deus me dá situações para eu controlar minha ansiedade. Se ele sabe que eu me irrito rápido, vem um monte de situação para eu me controlar. Então, se eu sou orgulhosa, também. Se eu sou falsa, também. Então, Jesus, ele trata a gente de todo jeito. E aí, eu conheci pessoas que me ajudaram muito, sabe, no meu trabalho. E situações que eu sabia que eu estava sendo tratada. E não foi fácil. E só que aí, quando foi um certo dia, eu percebi que Jesus estava querendo me dar um cargo. Que um cargo de distrital é acima de gerente. Eu estava gerenciando loja. E aí eu comecei, meu Deus, não vou. Eu não quero, porque eu não me sinto capacitada aos olhos dos homens. E eu vou trabalhar com pessoas e isso e aquilo. Aí eu comecei de novo. Jesus, igual eu falei pra vocês, sabe? Aquele filho que fala, não quero, não vou, não quero, não vou, não quero. Comecei, Jesus, não vou, não vou, não vou. A minha chefe, a moça que me ajudava, que era minha superior, eu acho que ela não sabia que eu não queria. Mas eu já percebia que ia rolar. E eu comecei. Ela não sabia, mas Jesus nem dormia mais, que ele não dorme, né? Que ele fica o tempo todo acordado, né? A gente dorme, ele guarda a gente, mas ele não descansa. E eu peguei, fiquei incomodando Jesus. Jesus, não quero, Jesus, não quero, Jesus, não quero, Jesus, não quero. Aí eu tive uma sequência de sonhos. 3 sonhos assim. Aí eu vou contar pra vocês. No primeiro, eu via um pastor que é da minha igreja, que ele já até faleceu, mas ele estava nesse sonho, ele aparecia nesse sonho e me falava muitas coisas, sabe? Eu tô cuidando de ti, minha filha, isso, isso, isso. E no final, eu abraçava ele, ele me abraçava, só que quando eu abraçava, ele não tinha corpo. Aí eu olhava para cima, eu não via o rosto também. Então eu sabia que era espírito, né? Que era o Espírito Santo. Esse primeiro. Segundo sonho, eu tive um sonho. Esses sonhos eram muito vivos. Que na minha mão tinha uma cidade cheia de árvores frutíferas, sabe? Tinha parquinho, tinha tudo. Era uma cidade muito linda, iluminada. E quando eu virava a minha mão, a parte de baixo tinha uma cidade destruída. Só que a cidade destruída da parte de baixo da minha mão tentava entrar na parte de cima. E aí eu entendi que Jesus dizia, tem que aceitar, tu tens que aceitar, eu tô contigo. No outro sonho, eu estava com meu irmão sentada e ele dizia, mana, olha para ali. Era um terreno. E no terreno ele dizia assim, esse terreno a mamãe te deu, mas tu não quis. É outra pessoa que tá aí. Aí eu via muitos fardos de laranja, um em cima do outro assim. E ele dizia, a pessoa que tá aí tá vendendo muito, tá sendo muito abençoada.
No mesmo sonho, eu sonhei que eu estava grávida e eu perdia. Então, perder um bebê é perder bênção, né? Porque gravidez é bênção. E eu entendi que Jesus disse: aceita que eu vou te abençoar. Eu não tinha pedido para Jesus isso, mas para que o nome dele fosse glorificado, ele estava me dando, para que o nome dele fosse louvado, né? Honrado. E eu falando que não queria, não queria, não queria. Tá. E aí um dia eu tô em casa, rolando igual criança. E eu falo assim com Jesus, sabe? Às vezes, não quero, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá. E eu rolando, Jesus, não quero, mas mesmo assim eu não quero. O Senhor tem me dado sonho, o Senhor tem me explicado isso, não sei o que, não sei o que, mas eu não quero não, tá? Dá pra outra pessoa, eu não me sinto capaz, Senhor, eu não me sinto capaz. Só que quem nos capacita é Deus. E não é sobre o que eu quero, é o que Ele quer. E aí, amados, eu tava rolando na cama, eu caí de joelho e comecei a conversar de novo com Jesus. Jesus, deixa eu te explicar. Sabe, porque eu não quero, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Aí fui falando. E aí eu já trabalho muito, e aí eu tenho minha filha, né, que nasceu, a Júlia, nessa época, ela ainda tava pequenininha também, tem a Júlia, que o Senhor me deu, e eu tenho que cuidar dela, tenho meu esposo, tenho a minha casa, isso e aquilo, e o emprego e tal. E aí, nessa mesma hora, meu telefone toca, uma prima minha. Tu tá tudo bem? Eu disse, tô. Teu esposo, tuas filhas, tá bem. Ah, eu falei, que foi? Não é porque eu tive uma visão e eu vi tu falando com Deus que tu não queria alguma coisa, mas ele falou que tu sabe o que é pra tu fazer. Amados, nessa hora eu nem tive mais coragem de dizer que eu não queria. Falei, tá bom, Jesus, eu vou aceitar. Eu fui pro trabalho, tinha uma amiga muito usada por Deus e ela falou algo que tocou meu coração. Ela disse assim, não é porque tu mereces o cargo, mas é porque Deus está te dando para que o nome dele seja glorificado. Então, Deus nos abençoa muitas vezes, não é porque nós merecemos, não, porque nós somos pecadores. Né? Nós vivemos pela graça, mas é para que o nome dele seja honrado nessa bênção que ele está te dando. E aí eu entendi que não era para mim, não era por mim, era por ele, e aceitei, amados. Cuidei né, fiquei nesse cargo, servindo essas pessoas lá como distrital, não foi fácil, mas eu fiquei. E aí, fiquei 2 anos lá com meu esposo, quando aconteceu o Covid, e esse Covid foi muito delicado, porque eu tive, mesmo com toda essa experiência com Deus, esse cuidado com Deus, eu tive 2 princípios de depressão. Nos 2, o meu esposo que me alertou, ele disse assim, tu tá estranha, tu chega, te isola e tal, eu comecei a perceber. E essa depressão, ela era espiritual, as duas, por causa do medo, né, daquela preocupação com a minha família, com meus parentes, com meus amigos, com meus funcionários, que morria parente dos meus funcionários, então aquilo vai entrando na mente dele, e a Bíblia diz pra gente cuidar da nossa mente. E eu não cuidei. E entrou, e aí ele me falou, e eu repreendi, orei, Jesus me liberta, em nome de Jesus eu repreendo todo pensamento mal, sabe, que o inimigo saia daqui, eu orei, repreendi em nome de Jesus e eu fui liberta as 2 vezes. Eu não precisei de tratamento, né, não precisei procurar um profissional da área, porque era só espiritual, né? Mas tem depressão que ela é espiritual e é física também. Então tem que ter o cuidado, né? No meu caso, não. Eu tive uma muito antes também, quando eu era adolescente, mas essa foi bem pesada. Essa também foi só espiritual, mas essa foi muito forte porque eu não sabia muitas coisas, eu só sabia que o nome de Jesus era poderoso. Naquele momento foi o que me libertou. Mas eu não passei numa prova de vestibular e aí eu peguei com aquilo, o inimigo fala na mente da gente, né? Assim como eu tenho minha mente, que é minha alma, que é o que eu sou, minhas emoções, como eu faço, como eu ajo e tal, tem o inimigo falando o tempo todo, você não consegue, você é isso, não vai dar certo, não sei o quê, e a gente acaba acreditando nele. E tem o Espírito Santo que nos direciona, que vai falando, 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 e às vezes a gente deixa ele de lado, né? E aí aquilo veio falando, porque tu não vai conseguir nunca, porque tu não passou, tu já fez 2 provas, e isso e aquilo, e foi, eu entrei. Quando eu me vi, eu tava numa cama, muito frio, o sol tava quente, 40 graus, 30 graus, 32, e eu tava embaixo de lençóis
chorando, 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 chorando. Minha mãe, tadinha, acho que ela não sabia, nem soube disso, né? E nesse tempo a gente não sabia muito o que era depressão. Só que eu tive uma visita perigosa. Eu senti deitada, como se um homem deitasse em cima de mim. Só que eu sabia que não era ninguém, era espírito, amados, espírito. Vocês acreditando ou não, eu vivi isso. E o mundo espiritual existe. Você sabe, por mais que a gente diga que não acredita, existe. E aí eu sentia que, como se um homem deitando em cima de mim. Quando eu senti que ele ia tomar todo o meu corpo, eu repreendi. Eu disse, em nome de Jesus, no sangue de Jesus, eu te repreendo. Sai daqui. E aquilo saiu, porque o nome de Jesus é muito forte. E aí, um pastor que era da igreja da mamãe visitava lá em casa de vez em quando, e ele chegou um certo dia me procurando. A mamãe disse que eu estava no quarto, ele me chamou e orou por mim. Deus revelou para aquele pastor como eu estava, e da feita que ele orou por mim, eu também fiquei curada. Louvo a Deus, porque eu acho que naquele momento a gente não ia saber tratar também. Ok, voltando. No Covid, né, uma vez eu estava em casa, antes do Covid acontecer, e veio um pensamento que eu sei que foi de Deus para ele provar que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é infinito, né? A gente não consegue descrevê-lo. Veio um pensamento assim. Eu falei para Jesus, conversando com ele, eu falei assim: Jesus, eu não quero viajar. Tava falando, não estou querendo viajar, meu trabalho era viajar. Aí ele falou assim, só que eu sei que era o Espírito Santo, porque eu ficava conversando com ele e aquele pensamento, assim, eu não tinha naquele momento como pensar nisso, porque não tinha acontecido o Covid. E eu falei, Jesus, eu não tô cansada de viajar, sabe? Tá muito ruim. Não tinha acontecido, tá? O Covid. E aí aquela voz assim, mas tu vai fazer o quê se o teu trabalho é viajando? Aí eu falei, é verdade, não tem como viajar. Só se o mundo parasse. Mas assim, eu não sei explicar porque não era de mim aquilo. E aí eu falei, mas o mundo não pode parar, né? O mundo não para, né, Jesus? Tá. E de fato, quando o Covid veio, eu me lembrei desse pensamento. Eu disse, Deus, tu me fez pensar para provar que tu é Deus e que tu para o mundo. E quando o Covid passou, eu fiz outra oração. Eu disse, Senhor, o Senhor levou tantas pessoas boas, o Senhor colheu pessoas maravilhosas, parentes nossos, amigos, e eles estão no Senhor. E se nós ficamos, é porque nós temos algo para Ti. Nós temos ainda aqui um propósito nas nossas vidas para Ti. E aí, eu comecei a me sentir muito mal nesse processo aí, porque depois do Covid, eu falei, meu Deus, se o Senhor tivesse me levado, o que eu ia apresentar para Deus? Eu comecei a me sentir muito culpada, que eu queria apresentar algo para Deus, queria fazer algo para Deus. E eu cheguei a pedir, Jesus, não quero mais ficar aqui não, sabe? Nesse trabalho, eu trabalho muito, é o tempo todo, é direto, eu chego em casa, eu não cuido de nada, não cuido de ninguém. Queria que o Senhor me tirasse daqui, de verdade. Eu já pedi outras vezes e tal, conversei com Jesus e esqueci. Quando foi um dia, Jesus falou no meu coração assim, Alaísa, como é que tá a tua casa? Eu disse, tá bem. Não, mas as tuas filhas, eu disse, estão bem. Teu esposo, tá todo mundo bem? Jesus, por quê? Aí não fala, Jesus não fala, sabe? Tem que buscar, tem que ficar o tempo todo orando, colocando tudo nas mãos do Senhor. Ele falou, faz culto domiciliar. Eu comecei a orar em casa de manhã, quando eu chegava à noite, quando eu não estava viajando, eu orava e tal, e tal. E aquilo foi passando. Quando foi um dia, no começo de 2021, meu esposo falou... 2021? Não, 2022. No começo de 2022, meu esposo falou, chegou minha transferência para o Rio. Quando ele me falou isso, amados, meu mundo desabou. Porque assim, eu queria sair, mas eu não me preparei para sair. Então eu não queria sair, eu acho que naquela hora, sei lá, eu fiquei cheio de dúvidas, de preocupação com tudo. E aí comecei a ficar preocupada e eu não falei, fiquei 3 dias sem falar direito com meu esposo e comecei a orar. E aí eu li a Bíblia, Jesus deu aquela mensagem que ele deu para Abraão, sai da tua terra e eu te abençoarei. Ele me deu essa palavra. Eu disse, mas Jesus, ninguém vai me demitir, como é que eu vou sair? Comecei a questionar com Jesus. E aí eu li outra palavra que dizia mais ou menos assim, não faz nada que aí eles vão te demitir.
E eu falei, não, Jesus, e aí, mas aí eu vou sair, não sei o que, não sei o que. Aí veio aquela voz muito forte. Jesus falou assim: se você me ama, você vai sair. Se você me ama, você vai renunciar. E Jesus me pediu naquele momento o meu trabalho, que era o que tomava todo o meu tempo, que era, querendo ou não, o Deus da minha vida. Por quê, amados? Porque eu tinha minha casa, tinha minha filha, mas eu não dava atenção. E Jesus, o primeiro ministério nosso é o nosso lar. Então, se Jesus não pedir nada de vocês, porque assim, quando ele pede para Abraão sacrificar Isaac, ele não queria de fato, né? Ele não ia deixar, mas ele queria ver o tanto que que Abraão amava a Deus, né? E assim, Jesus falou isso para mim. Eu queria ver o quanto que eu o amava. Ele falou, renuncia. Então, eu não estou dizendo para ninguém largar emprego, não. O que eu estou querendo que vocês entendam é que a família é o primeiro ministério. Ser filho, ser um bom filho é o primeiro ministério seu. Ser uma boa mãe, ser um bom pai é o primeiro ministério seu. Se a gente não consegue ajeitar isso aqui, nosso lar, eu não vou conseguir ser frutífera, acho que é essa palavra, em outras áreas, né? Ser abençoada. E aí, Jesus falou, renuncia, se você me ama, renuncia. E aquilo foi muito forte, amado, muito forte. Mas eu falei, Jesus, não é o que eu quero, não. Agora não era. Eu queria, sabe, muito, muito sair de verdade, mas eu acho que eu tinha que me ajeitar a fazer isso. Mas o Senhor estava me falando, eu vou sair. Então, assim, amados, tenham o emprego de vocês, sabe? Sejam gratos, sabe? Agradeçam a Deus pelo dia que Ele prepara para você, para mim. A gente tem que aprender a ser grato por tudo, sabe? Por tudo que você tem hoje. O que para você às vezes é um motivo de reclamação é muito para alguém que não tem, tá? Então, eu pedi para sair por causa do meu chamado. Eu já sabia, apesar de não entender, mas quando Jesus me falou renuncia, foi dolorido, sabe? Então eu queria deixar essa mensagem aqui, sejam gratos. Cuidem primeiro da casa de vocês, dos filhos, não larguem os filhos de vocês, não larguem o marido, não larguem, claro, se for, mas é porque precisa, eu não tá dando certo e eu acho que eu vou ter que divorciar, então chama Jesus para ele te direcionar, tá? Mas assim, não prioriza outros deuses, como eu falei, né? A prioridade tem que ser Deus. Teu ministério, primeiro ministério, tua casa. Cuidar dos teus filhos, da tua família, do teu esposo, porque Jesus me tratou nisso aí, eu vou explicar para vocês. Ok. E aí Jesus falou para eu entregar, de fato me desligaram, eu vim embora pro Rio e Jesus falou o seguinte para mim. Eu quero... Sim, aí eu percebi, quando eu cheguei aqui, que a minha filha mais velha, ela tava assim meio estranha. E a gente pegou eu só andava de Uber porque é mais barato, mas nesse dia eu peguei um táxi. Quando eu peguei um táxi, o taxista virou para minha filha e falou: larga o celular, quero te dizer que Deus tem algo melhor para ti, que não sei o quê. Olha as amizades, cuidado com a amizade, não sei o quê. Aí eu fiquei meio assim, eu já fiquei meio preocupada e falei: Jesus, o que tu queres me falar? Aí eu tive um sonho que eu tava no meu quarto. Não sei se vai dar para vocês verem. Não, eu não vou mostrar porque eu acho que vocês não vão entender. Mas assim, eu tô na sala e aqui na frente tem 2 quartos, né? E o meu quarto tava lá e eu tava no sonho, eu tava vindo, meu esposo dizia: não vem, porque a Amanda, que é minha filha mais velha, tá lá na sala e ela tá tirando um corpo de dentro de uma cova. Quando eu tive esse sonho, que eu lembrei do taxista, eu falei: Jesus, tem alguma coisa que você quer me dizer? E eu lembrei que Jesus me perguntou em Manaus: como é que tá tua casa? Como é que tá tuas filhas? Como é que tá teu esposo? E eu falei: tá bem. Porque, amados, nem sempre quem tá bem quem não tá bem vai demonstrar pra gente, né? E eu tava numa situação que eu não olhava mais para as pessoas. Sabe, entrava numa reunião, saía de uma reunião para outra, aí pegava o carro, ia não sei para onde. Então, assim, eu tava ligada em outro mundo. Sabe, valorizar, assim, o dia, olhar para as plantas, olhar para o sol, agradecer a Deus pelo dia, pelo alimento, por tudo, eu já não conseguia mais, sabe? Deus me chamou muito a atenção nisso.
E aí eu comecei a observar a minha filha, eu conversei com ela um dia e de fato ela me falou, ela estava numa situação, como eu estava muito ausente, não parava em casa, eu só viajava, só isso, só chegava brigando. Ela estava com depressão, né? Foi tratada, Jesus curou. Mas eu digo, amigos, Jesus pelo sonho, pelo sonho que Deus me deu e pela renúncia que eu fiz, né? Que Jesus me falou lá em Manaus, por eu estar sensível à voz de Jesus, Deus resgatou minha filha, resgatou meu lar, minha casa. E aí eu continuei em outro tratamento aqui. Por quê? Porque quando passou uns dias, eu comecei já a me cansar da rotina. Comecei a reclamar disso. Ah, Jesus, eu trabalho muito, eu varro muito, eu lavo muito. Jesus, vem cá, Jesus isso, Jesus aquilo. Jesus falou, agradece. Eu tenho que ser teu sustento, eu tenho que ser tua fé, eu tenho que ser... É tipo assim, deixa eu ver se eu explico melhor para Jesus, para vocês. Eu queria voltar a trabalhar porque a rotina tava, tipo assim, eu não queria fazer essas coisas de casa. E Jesus falou, tu vai fazer, tu vai cuidar da tua filha, tu vai cuidar dos teus filhos, tu vai cuidar do teu lar, tu vai... Ah, mas eu tô preocupada com isso, com aquilo que vai acontecer com a dívida. Não, eu sou, né? Jesus fala, eu sou. Por quê? Porque ele é tudo. Tudo é dele. Assim como ele me pediu para renunciar, ele pode dar outro emprego. Deus dá vida, Deus dá cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus restitui. Então ele falou para mim, o que ele quis me dizer nesses momentos? Ele falou, eu quero agora um momento, eu e você. Só eu e você, para você entender que eu tenho que ser o tudo na tua vida, sabe? Deixa para trás teu emprego, tudo que tu viveu ali, deixa. Não é para deixar as pessoas, sabe, amados? Eu precisava me desligar daquela loucura, daquela vida assim de correria. E Jesus queria que eu desse para ele a prioridade, o lugar que é dele, para ele. Então foi por isso que ele disse, me entrega, renuncia, porque eu sou Deus e eu sou Deus na tua vida. Então eu vou ser Deus na tua vida. E aí eu parei de reclamar, comecei a perceber as coisas que Deus me dava, sabe? De onde que Jesus me tirou. Eu tava no Rio um dia andando e eu falei, meu Deus, eu era lá do interior, né? Do interior de Belém. Quem me conhece, as meninas sabem, minhas amigas, todo mundo sabe o que eu passei. O pessoal de Manaus sabe minha história, então eu não tenho por que tirar nem colocar nada. Mas Deus, ele sempre foi, de fato. Quando eu tomei aquela decisão em Belém, a partir daquele momento, Deus mudou toda a minha história. Só que eu não tinha dado ainda, não tinha percebido que eu não dava o lugar, de fato, correto que era de Deus na minha vida. E ele falou, sabe? Eu sou o Deus da tua vida e eu vou ficar aqui, sabe? Você tem que entender isso. Foi isso que ele falou pra mim. Tá. Só que aí eu falei pra você, eu comecei a reclamar que, tipo assim, da rotina de casa. Jesus, mas eu quero voltar a trabalhar, queria pagar alguém pra ficar em casa e tal. Jesus, não, fica aí. Aí ele falou pra mim, compra os panfletinhos e começa a evangelizar nas ruas aqui do Rio. E aí eu falei, tá, Jesus, amanhã eu compro, depois não sei o quê. E aí o que eu fiz? Comecei a colocar currículos, porque eu queria já, tipo voltar a ficar como eu tava naquele dia, naquele tempo. E aí, amados, comecei a escolher trabalhos que eram bons, eu queria conversar. E trabalhos que não me agradavam, eu despachava. Só que aconteceram algumas coisas estranhas e eu comecei a perceber que era Deus de novo. Por exemplo, uma vez eu tava falando com uma moça no celular bem aqui perto e o cara veio e levou meu celular, roubou. Depois eu abri um link de uma empresa que eu queria falar com eles, o link caiu. E depois eu fui numa outra entrevista com um rapaz e eu perdi um casaco que eu gostava muito, muito, muito. E aquilo eu vim, sabe, aqui tem metrô, né, bem legal. Eu vim no metrô chorando, Jesus, por quê? Eu só tô perdendo isso, perdendo aquilo. Só que, na verdade, eu comecei a perceber, eu disse, tá dando de novo tudo errado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada que não tá certa. Jesus quer me falar alguma coisa. E eu falei, Jesus, tá bom. Bora conversar. Eu vou fazer uma campanha de 7 dias às 3 horas da madrugada. E eu quero que o Senhor me responda. O que tá havendo, sabe? Eu quero me consertar.
E quando eu dormi, amados, quando eu dormi não, 3 horas da manhã, eu nem dormi, 3 horas da manhã, não, dormi, 3 horas da manhã eu me acordei do nada, nem despertou o celular nem nada, ele me acordou, eu orei de 3 às 4 da manhã, quando foi de 4 às 5h30 eu não dormi, meu esposo saiu para o trabalho e eu deitei, tive uma visão, visão é você aqui de olhos fechados e você vai para ver um monte de coisa. E eu tive uma visão muito forte. Jesus me repreendeu pela segunda vez. E eu quero dizer para vocês que a voz de Deus é como um trovão. Ela vem de fora do universo. Eu não sei explicar para vocês, só vocês vivendo essa experiência. Eu vi. Assim, teve algumas coisas na visão, mas eu vou falar isso que é o que é mais forte. Eu vi um assassinato numa rua, depois na outra eu vi um outro rapaz que matou um outro, puxou um fuzil e matou, e o terceiro, uma moça se matou. Nesse último, eu perguntava para alguém o que aconteceu com essa moça. Ela disse, ela é modelo e atriz, e ela tirou a vida. E logo em seguida, eu senti, na verdade, não vi, eu só senti. Quando alguém tirou, tipo uma tampa assim do meu ouvido, só que é como se meu ouvido fosse grande, que a dor veio, amados, tomou todo esse minha face aqui. Fiquei mais de 3 dias com muita dor por dentro. Não sei explicar, é como se tivessem puxado, sabe? Alguma coisa que fez, que tipo quando a gente destampa uma champanhe, que ela fala, bu, faz assim aquele barulho, bu, e dói tudo, então, doeu muito. Quando tiraram isso, eu já sabia que Deus ia falar. Só que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido uma voz assim. Eu já tinha ouvido essa voz de Manaus, muito forte, mas não era igual essa. Assim, é muito forte que quando eu lembro, eu ainda sinto, assim, sabe? Porque o nosso corpo, ele não tá preparado para esse mundo, né? Pra gente ter essas experiências, então é forte mesmo, fica assim, meio tremendo. E eu ouvi quando ele falou assim, Laís, uma voz como se você estivesse sozinha na terra e aquela voz viesse de fora. Não é uma voz doída, é uma voz forte, mas de temor, que te dá um temor, não sei explicar. Laís, eu não vou deixar, não vou te dar. Eu mandei, ele falou exatamente isso, eu mandei você fazer algo e você não está fazendo. Quando ele falou isso, eu me prostei de joelhos e eu chorei muito, chorei, porque quando a visão começa, no começo da visão, eu tô passando uma roupa e o ferro vem queimando e queima a roupa. E eu também vejo meu irmão que é o Kel, que alguns conhecem, eu vejo ele no sofá com os pés e tudo, e eu chamo a atenção dele para ele não sujar e tal. Então, o que Jesus falou para mim? Eu mandei vocês comprar uns panfletos e anunciar meu nome. E você está preocupado em arranjar um emprego, porque você, querendo ou não, tipo assim, eu dizia para Deus que eu não tinha apego nas coisas materiais, mas Deus me mostrou que eu tinha, de fato. Eu estava tão querendo só, tipo, um emprego para eu sair de casa, para eu voltar para o status, para isso, para aquilo. E Deus, né? E tudo que Deus fez na minha vida. E aí Jesus falou, tá? O que na visão dizia? Tem pessoas morrendo, tem pessoas que precisam ouvir o teu testemunho que eu fiz na tua vida. Porque nós somos trabalhadores do Senhor, da seara do Senhor. Jesus voltará. Ele vem buscar os seus, as pessoas que creem em Jesus, sabe? Independente de religião. Pessoas que confessam o seu nome e renunciam os pecados e seguem Jesus, né? Ele vem buscar e essas pessoas estão salvas em Jesus. A gente não tem muito tempo, né? Teve uma pregação que eu fiz, que eu enviei, que eu disse, em algum momento, nós cristãos, né, que falamos, que professamos o nome de Jesus, vamos ser perseguidos, vai chegar esse momento. A Bíblia vai ser proibida, isso é bíblico. Então não adianta a gente esconder, é bíblico. Não adianta eu querer contar para você uma historinha que não existe. Eu tenho que te falar a verdade, porque Jesus me mandou te falar a verdade é essa. Jesus vai voltar
eu estou anunciando nas plataformas para que o nome dele, né, que vocês conheçam Jesus, que vocês conheçam e se arrependam. Porque isso aqui tudo vai passar, amados, isso aqui tudo tudo vai passar, sabe? Não tem como, ordem mundial, uma moeda única, tudo isso é bíblico, chip, é só a gente ler a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus, quer conhecer a verdade, leia a Bíblia, mesmo que você não creia, mesmo que você não acredite em Jesus, leia a Bíblia, que ele se revela. Então, amados, é isso. Meu testemunho é esse. Jesus mudou minha história e hoje eu tô tô fazendo isso, tô nas plataformas, tô anunciando, contando meu testemunho para que o nome dele chegue até onde eu não chegar, né? Tipo, eu tava escondendo a voz de Jesus. Tudo que Jesus fez na minha vida, eu tava escondendo para mim, sabe? Por quê? Porque tudo que você tem, amados, é de Deus. Ele dá, ele abençoa, tudo é dele. Então, nós temos que ser gratos, ok. Então, Deus me deu tudo que eu pedi naquele momento lá, quando a gente conversou. O que eu não pedi, ele me deu, que foi um cargo. Lá em Manaus mesmo, teve uma vez que eu disse para Jesus que eu não queria viajar para um outro estado, que era Roraima. E meu chefe falou, vem, você vai viajar e tal, eu tô te esperando. Eu fui para a rodoviária, cheguei na rodoviária, eu falei, Jesus, eu já fui falando, Jesus, não quero viajar, não quero. Cheguei lá, a moça disse, eu disse, eu quero uma passagem para Roraima. Ela disse, não tem, porque baixaram um decreto aqui que você não pode sair. E baixaram um decreto lá que você não pode entrar. Então Deus, ele cuidava, assim, sabe? Ele ia cuidando da minha vida o tempo todo, foi me dando. Quando foi agora que ele falou, faz isso para mim, compra um panfleto, conta teus testemunhos, vai para a plataforma, fala de mim. Eu falei, Jesus, depois eu vou primeiro atrás de um emprego para voltar para o meu status. Então eu estava acostumada com o sim de Jesus, sabe? Tudo que eu queria, Jesus foi me dando. E quando Jesus disse não, eu quis convencê-lo de que tinha que ser do meu jeito. Nem sempre, amados, nem sempre Deus vai te dar sim, mas é o melhor, sabe? Hoje eu percebo que é o melhor para mim, que o não de Jesus, o tanto que eu vim aprendendo, sabe? Porque assim, é pouco tempo, assim, eu vou tentar falar em outros vídeos, mas assim, o Senhor já me tratou tanto nesse um ano, tanto que quanto mais eu conheço Jesus, mais eu percebo que eu não mereço esse amor. O amor dele nos constrange, sabe? E eu queria fechar com isso. Quando for o sim de Jesus, ok. Quando for um não, também é cuidado de Deus. Quando ele me mandou renunciar lá atrás, o meu emprego, é porque ele estava me dando minha filha de volta. Então, a gente não sabe o amanhã, mas ele sabe. Outra, eu falei no começo, eu quero te apresentar um amigo, e eu reforço agora, quero te apresentar um amigo, chama Jesus, sabe? Se for para ficar falando na rua, igual a gente fala, né? Falando assim, para todo mundo dizer, quem é essa doida que tá aí, esse doido aí? Fala, mas eu sou assim com Jesus. Eu falo, Jesus, vem cá, senta aqui. Jesus, vou tomar café. Jesus, eu tô na rua evangelizando, que eu tô indo evangelizar aqui no Rio. Jesus, olha aquela pessoa ali, eu acho que ela nem pegou, né, o panfleto, não sei o quê. Então, assim, tem esse amigo, convida ele para almoçar contigo, para passear, para ir para a escola, para ir para o trabalho. Fala o que aconteceu no trabalho, guarda o tempo de Jesus. Não deixa que as coisas tomem teu tempo. E outra, bora lá, ordem de prioridade, Deus acima de todas as coisas. Depois, tua família, teus filhos, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, né? E assim, se você colocar essa ordem, Deus vai te honrar, sabe? E o emprego, ok. Eu vou largar meu emprego? Não, você vai fazer, sua rotina de emprego vai estar normal. A diferença é que agora a prioridade é Deus. Eu conheci uma irmã em Manaus, uma amiga, que todas as vezes que eu queria que ela fizesse alguma coisa, mas que ela tinha alguma coisa na igreja, ela dizia, nem vem. E hoje eu entendo, sabe? Porque ela sempre colocava Deus em primeiro lugar. E eu dizia, negativo, tu tem que vir, porque isso, porque tu tem que vir, porque senão eu vou te prejudicar. E ela dizia, eu não venho. Pode fazer o que tu quiser, ela dizia, eu não venho. Então, assim, é isso.
né? Não é que eu não tô dizendo para ninguém chegar agora e dizer que não vai trabalhar, não, amados, mas negocie, conversa, ó, tenho meu domingo na igreja, esse domingo eu não queria trabalhar. Quando chegar do trabalho, cansada mesmo, cuida dos filhos, do esposo e depois ora. Eu tô orando muito meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã. Por quê? Porque eu tô nessa rotina de casa e tal e tal. Então eu deixo esse tempo assim, sabe? Converso muito com Jesus durante o dia e à noite também separo ali 1 hora pra gente conversar e falar tudo, e orar pelos meus amigos, e orar pela minha família, orar pela minha casa, pelos pastores, pela igreja, por tudo, amados. Sabe? Então, assim, espero que esse vídeo dê para vocês entenderem um pouquinho, né, de como é priorizar Deus. É você fazer suas coisas, mas com o pensamento nele acima de tudo. Amém. Que Deus o abençoe. Fiquem em paz, amado. Amados, fiquem em paz, amados.